Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre a transformação a partir da ciência de dados. Muitas organizações estão utilizando a ciência de dados como centro de suas transformações de abordagem no mercado. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a chamada ciência de dados. A ciência, é um campo multidisciplinar que utiliza métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimentos de várias formas, sejam elas estruturadas ou não estruturadas. A partir do tratamento de dados, é possível identificar padrões e comportamentos que podem ajudar as organizações a diminuir custos, aumentar a eficiência, reconhecer novos mercados e aumentar as vantagens competitivas. A ciência de dados também pode ser utilizada para unificar técnicas como a estatística, analytics, aprendizado de máquina e seus métodos correlacionados para entender fenômenos a partir dos dados. Ela está relacionada aos campos da matemática, estatística, ciência da informação e ciência da computação. Mas, ao se adotar uma estratégia organizacional orientada aos dados, é necessário identificar e trabalhar para uma mudança de comportamento. Por exemplo, em uma empresa tradicional, quando estamos buscando oportunidades de crescimento, muitas vezes nós apontamos para um aumento no portfólio de serviços e produtos. Na abordagem de uma organização orientada a dados, é necessário analisar o que os dados têm a nos dizer antes de tomar qualquer decisão. A base de decisão em uma empresa tradicional está ligada à experiência dos stakeholders. Em uma organização orientada a dados, é necessário então identificar quais serão as predições que os dados estão apontando. Em empresas tradicionais, a forma de incrementar a produtividade normalmente está ligada à melhoria dos processos e ferramentas. Enquanto em uma empresa orientada a dados, é necessário utilizar a automação de forma massiva, bem como a inteligência artificial. Bom, o ciclo da ciência de dados de uma organização normalmente possui 6 estágios: a captura, manutenção, processo, análise, comunicação e a atuação. No estágio de captura, as principais tarefas estão em traduzir os requisitos de negócios, que normalmente são ambíguos, em problemas ou oportunidades bem definidos, dados. Outro ponto é identificar o impacto a partir dos trabalhos da ciência de dados. Isso vai mudar a organização. No estágio de manutenção, as principais tarefas estão ligadas a armazenamento de dados, incluindo atividades de gerenciamento e retenção de dados por período de tempo e também diferentes tipos de dados, garantindo uma fácil acessibilidade e uso deles. Outro ponto é a preparação dos dados. Exemplo, limpeza de dados desnecessários, apresentação dos dados, agregação dos dados. No estágio de processamento, que é a principal atividade, as tarefas primordiais estão relacionadas com a classificação de dados, que se refere ao processo de organização dos dados em categorias, incluindo também as tags dos dados. A modelagem dos dados, que ajuda na representação visual posterior desses dados, garantindo que os requisitos de negócio sejam entendíveis visualmente. O resumo dos dados, que é a aplicação de diferentes formas de resumo, clusterização dos dados. Também o data mining, que é o processo de analisar um grande conjunto de dados para identificar padrões ou desvios no intuito de estabelecer padrões de relacionamento entre esses dados. Já no estágio de análise dos dados, as principais tarefas estão na análise desses dados gerados pelo processamento. Essa análise pode ser exploratória, preditiva, regressiva e também a aplicação de mineração de textos ou análise dos textos. No estágio de comunicação, as tarefas estão vinculadas nos relatórios de dados, na visualização dos dados.
É importante que as pessoas envolvidas tenham pleno conhecimento dos resultados gerados a partir desses estágios anteriores. Comunicação é um grande segredo de todos os negócios. Por fim, precisamos atuar. Não adianta ter todos os dados em mãos, realizar todo o processo e não tomarmos decisões e fazer uma atuação a partir desses dados que estão nos demonstrando. Então, a partir dos dados é possível utilizar gatilhos de tomada de decisão, tanto a partir do homem, números que faz nos gerar alguma ação, como também a partir de automatismos. Assim, uma empresa começa a ganhar força da ciência no processo de condução da estratégia empresarial. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Se assim for, dá um like aí, comente alguma coisa no final do vídeo para que eu possa interagir e apoiar a sua organização nesse processo de transformação digital, nesse processo de automação de processos organizacionais. Muito obrigado, pessoal.